Lá vai. Ok. Olá, estamos de volta no canal O que rola na Geronto, com uma pessoa importantíssima para nos falar de um tema importantíssimo, atualíssimo. Nós vamos conversar hoje sobre solidão. Solidão, uma epidemia global. Problema da solidão. Estamos aqui com um médico nefrologista, mas ele é o coordenador da Faculdade da Terceira Idade da USP. Aliás, não, o nome é diferente, mas depois ele nos fala. Aliás, um excelente coordenador, Egídio Doria, que é um médico nefrologista e coordena lá a Universidade da Terceira Idade da Universidade de São Paulo de forma brilhante. E ele que nos vem falar desse tema que é fundamental na vida de todos nós. Esse tema é muito importante a gente ressaltar, ele foi lançado, o Egídio nos mostrou um relatório feito em 2023, recente, sobre solidão, que é dos Estados Unidos, General Searching, uma entidade lá, e é um relatório que fala da importância da solidão nesse mundo de hoje, um mundo que aparentemente é um paradoxo, tão conectado e fazendo com que as pessoas fiquem tão sozinhas, não é? E ele também traz algumas coisas importantes sobre o combate à, à solidão. E a gente tem de parar para pensar, né? Mesmo conectados, telas, mensagens, WhatsApp, TikTok, enfim, tanta coisa que aparentemente faz a comunicação, por que que será que tantas pessoas se sentem completamente sozinhas? E olha, solidão não é apenas pensar, né? Pensarmos que estamos fisicamente sozinhos. Às vezes, quem está fisicamente sozinho não está em solidão, né? E quem está, às vezes, do lado de um monte de gente vive em solidão. A solidão vai além, é uma desconexão emocional, uma falta de vínculos profundos, significativos. Então é sobre isso que nós vamos falar e vejam como é um tema muito importante nos dias de hoje, não é? E antes de eu falar, Egídio, eu queria dar a palavra a você para você se apresentar e falar um pouco mais sobre você e até falar o nome correto da universidade que eu, que eu errei aqui. Mas você saiba, e a gente quer te agradecer muito, quão importante você é para a gerontologia brasileira e saiba quão importante você é para trazer temas tão significativos e necessários de discussão nos dias de hoje. Então, você se apresenta e logo depois eu faço uma primeira pergunta para você. Essa primeira apresentação é rápida, né? Aí eu já entro com a, a minha pergunta. Egídio, a bola é sua. Olá a todos e a todas. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Marília, a Eda, que não está aqui presente hoje, mas que me fez pessoalmente o convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quando a Eda me formulou o convite, eu falei assim, não posso negar nunca estar aqui com vocês três, porque são três pessoas que eu admiro muitíssimo, não somente do ponto de vista profissional, mas também como pessoal. E, como se falou, eu sou médico nefrologista. Há alguns anos eu comecei a me interessar pela questão do envelhecimento e eu coordeno atualmente a Universidade Aberta Terceira Idade da USP, que a gente chama de USP 60 mais. E muito obrigado pelo elogio em relação à coordenação. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um assunto que é extremamente importante e que está sendo tomado e levado em consideração em todo o mundo pela relevância que ele tem, do ponto de vista populacional, do ponto de vista pessoal, que é a questão da solidão. E você já começou a fazer alguns comentários que são importantes da gente diferenciar, né? O que é solidão, o que é isolamento social e o que é solitude, né? Que algumas pessoas também começaram a falar e que é um termo derivado da língua inglesa. Mas solidão
corresponde à sensação subjetiva de que suas relações não estão condizentes com o que você espera delas, com as suas expectativas. Então, como mesmo você falou, você pode estar num ambiente dentro da sua família, num ambiente repleto, cercado de pessoas, mas aquelas relações não estão de acordo com as suas expectativas e você se sente só, você se sente solitário. Já o isolamento social é uma mensuração objetiva do número de relacionamentos que você tem, do número de contatos que você tem. E a solitude é uma busca que você faz porque você quer se isolar em determinado momento em busca de um objetivo habitualmente positivo. Então, vou me isolar porque eu quero escrever um artigo, ou vou me isolar porque eu quero ler um livro, ou vou ficar naquele momento sozinho porque eu quero buscar a minha integridade do meu eu. Então, quando a gente fala de solitude, a gente fala numa busca, uma busca que eu mesmo faço em direção ao objetivo que é habitualmente um objetivo positivo. Então, essas são as três grandes diferenças. É óbvio que o isolamento social é um precursor da solidão. Então, esses dois estão muito associados, mas não são idênticos. Eles são diferentes. Porque uma pessoa pode ter muitos poucos contatos sociais, ele está somente com uma única pessoa, mas aquela pessoa supre as suas necessidades e ele não se sente só. Egídio, você já fez uma bela introdução, muito melhor do que a minha aqui, mas também você é que é o especialista que está nos trazendo esse tema. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que foi essa pesquisa, esse relatório. Estamos realmente vivenciando essa epidemia da solidão? Nos explica, você até já começou a fazer a diferença entre solidão, solitude, isolamento social, que de fato são coisas muito diferentes, né? As pessoas precisam aprender sobre isso, mas nos fale um pouquinho mais da epidemia da solidão e o que esse relatório trouxe, né, à luz e por que que nós, inclusive, estamos discutindo isso aqui hoje. Esse relatório não é a primeira descrição da importância da solidão no mundo, né? Outros países já vinham divulgando a importância da solidão, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, criou-se o Ministério da Solidão. No Reino Unido e no Canadá já existia, antes desse relatório, a campanha nacional de conscientização da importância da solidão, dos impactos negativos da solidão, e, obviamente, no sentido, no contexto de promover políticas públicas que levassem ao combate desse grande problema. Mas, obviamente, você tem um relatório norte-americano que é pautado pelo General Surgeon, que pega toda a sociedade, todo o meio científico e médico norte-americano, e isso impacta não somente nos Estados Unidos e no mundo. E aí, obviamente, torna o problema mais evidente, né? Ele já existia, mas ele se torna mais evidente. Então, se a gente pega a primeira descrição de solidão, descrição da palavra loneliness, ela acontece na Revolução Industrial. E com a industrialização, as pessoas começaram a ficar mais solitárias. Por quê? Porque até então as pessoas viviam em cidades menores. A família nuclear era maior. As pessoas viviam em torno dessa família e dos seus parentes mais próximos. Quando elas se casavam, elas mudavam para uma localização mais próxima. E elas se encontravam toda semana, todo fim de semana, em festas, em igreja, então aquilo fomentava aquele convívio social. No momento que eles migraram para as cidades maiores e a família nuclear tornou-se menor e as pessoas começaram a habitar longe uma das outras, o contato foi sendo perdido. E aí, ao longo das últimas décadas, nós vivemos o que a gente chama de uma anomia social, fomentada por quê? Pela tecnologia. Hoje em dia, nós temos pesquisas que mostram que as pessoas preferem conversar por trocas de mensagens do que pessoalmente ou mesmo através de uma ligação. E quanto menor for o texto, melhor, né? Temos a questão da globalização, apesar de estar aparentemente todo mundo conectado, existem vários estudos que mostram que quando você participa de comunidades nas mídias sociais muito grandes,
você se sente muito só. Se você participa de uma comunidade menor, em que você tem trocas mais positivas e efetivas, o sentimento de solidão é menor. E nós Uhum. vivemos num mundo também completamente polarizado, né? Então, ou você pertence àquele grupo e tem que ter as mesmas opiniões e comportamentos daquele grupo, ou você é excluído. E aí você é excluído socialmente, né? Então, hoje nós temos dados, Sérgio, que mostram que, a depender da localização, do tipo de sociedade e cultura, nós podemos ter taxas de solidão de 78%, como é o caso da China rural, ou de 60% do Irã, ou como eu falei anteriormente, 50% dos Estados Unidos. Então, são taxas altamente relevantes. E quando a gente pega aqui no Brasil, nós temos dados do estudo ELSE, que mostra que 33% das pessoas acima de 50 anos sentem-se sozinhas. E 6% delas, na grande maioria das vezes. Ou seja, é um problema que é muito relevante. Então, somente por essa questão dessa prevalência desse dado epidemiológico, ele não pode ser desconsiderado. Somente por isso, né? Mas à medida que nós nos tornamos mais acelerados, a nossa solidão aumentou. Então, existem pesquisas que mostram uma correlação entre a velocidade da marcha e o aumento das taxas de solidão. Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo mais de olharem-se uma nas outras. Então você não olha mais no olhar um do outro. Você não troca mais um sorriso no meio da rua. Você não dá mais bom dia ou boa tarde. Está todo mundo vivendo tão aceleradamente que você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para trocar gentilezas, né? E isso aí impacta no nível de relação que você tem e que você poderia construir, mas acaba não construindo. O Egídio, está me ouvindo? Pô, Ótimo. Então, eu acho que você já definiu, localizou, já nos alertou, mas eu queria voltar num ponto que você já logo de cara foi falando, a diferença entre solidão e solitude. uhum, Do meu modo de ver, a solitude é uma escolha pessoal do isso. sujeito de ficar consigo próprio, sozinho, e que ele pode, assim, é uma escolha, né? E até a origem dessa palavra, porque ela não faz parte da nossa língua portuguesa. Eu me lembro que você citou que vem do inglês, eu pensei que viesse do latim, do espanhol. Localiza para a gente, porque assim, tem gente que vive muito bem sozinha, sabe? Mas ou seja, ela vive num estado de bem resolvida. Se ela não tem uma companhia morando com ela, mas ela tem um amigo que ela pode ligar, que ela pode sair com alguém para tomar um café. Eu queria que ficasse muito claro para nós que estamos te ouvindo aqui, quem nos acompanha. Afinal de contas, solidão é não ter ninguém e solitude é uma escolha. Defina para nós essas duas palavrinhas que eu acho que elas nos Então, ajudam a pensar o o tema. fato de você viver só não quer dizer que você seja uma pessoa solitária, tá bom? Uhum. Viver só é um fator de risco para a solidão, mas ele não é sinônimo de solidão. Então, Ok, então nem todos os viúvos, nem todos os solteiros são solitários, tá bom? perfeito. O que define o risco de você ter solidão são fatores próprios da sua personalidade. Então, se eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, que para me sentir bem, preciso de estar sempre rodeado de pessoas. No momento que eu estou sozinho, a solidão pode bater mais. Mas se eu sou uma pessoa que tem uma personalidade, como você falou anteriormente, que eu consigo viver muito bem comigo mesmo, com poucas pessoas, e que eu me satisfaço com essa relação que eu tenho com uma ou duas pessoas, eu não vou me sentir sozinho ao estar vivendo, morando só e estar com um ou dois amigos, uma ou duas pessoas com quem eu mantenho contato. Então, o risco de solidão varia não somente do componente intrínseco da personalidade daquela pessoa, mas também do momento que aquela pessoa está vivendo. Então, a pessoa pode estar passando numa fase da sua vida em que ela se sinta só, e é normal, todos nós nos sentimos sós, né? Existe um momento que a solidão bate para qualquer pessoa, mas o problema é quando essa solidão ela é persistente. Esse é o grande problema. E quando ela afeta a sua capacidade de sair desse círculo vicioso e conseguir fomentar novas relações e conseguir crescer, que essas relações cresçam, né? Então, esse é o grande problema. Então, o problema não é você, uma vez ou outra, ter uma solidão que a gente considera solidão transitória ou situacional.
O problema é quando essa solidão é crônica, que isso ela afeta negativamente o seu organismo, tanto do ponto de vista biológico, quanto psicológico, quanto de hábitos de vida. Então, nesse momento que a gente chama de solidão crônica, aqueles indivíduos que têm solidão por mais de 2 anos, é um dos conceitos de se definir solidão crônica, aí que reside o grande problema. Assim, eu posso, né, viver num estado de solitude e posso Pode não ser sozinha. e pode não ser sozinha. Então, acho que a diferença fundamental é Isso. essa, como eu encaro a situação, com quem eu posso Aham. contar. O problema é exatamente quando eu sou sozinha, solitária e não tem ninguém. É isso? Isso, Que é isso. essa epidemia na qual nós E é estamos essa vivendo. epidemia. Porque, Exatamente. Marília, nós, seres humanos, somos seres sociais. Sociáveis. Então, ninguém consegue viver sozinho a sua vida inteira. Uhum, Entendeu? uhum. E esse padrão de você fomentar relações sociais é um dos aspectos mais importantes para você ter uma longevidade saudável, para você viver bem, para você categorizar a sua vida como uma vida satisfeita, uma vida com qualidade, uma vida feliz. Perfeito. Então, é ilusório você pensar assim, eu me basto, né? Eu vou viver sozinho o resto da minha vida porque eu me basto. Ninguém se basta. Não, Então, nós chegamos aqui porque nós somos certamente seres sociais. E pelo obrigada. fato de sermos seres sociais, nós precisamos viver em comunidades, nós precisamos do outro. Perfeito. Está E- claro. Egídio, explicações fantásticas, muito obrigado. Mas eu queria agora avançar um pouquinho. Como também é nosso canal que rola na Geronto, eu queria puxar um pouco da sardinha até para te perguntar. Não sei se eu estou puxando para o correto. Solidão é algo que atinge, porque tem um mito de que à medida que as pessoas vão envelhecendo, vai morrendo um, morre outro, não tem mais nada, a pessoa aposenta, bah, e a grande solidão é na velhice. Uhum. Realmente, a solidão atinge somente pessoas idosas? Você já disse que não, mas eu quero enfatizar para ficar muito claro a quem nos ouve, né? A solidão atinge pessoa idosa, sim, mas só pessoa idosa? Como é que é isso? Não, hoje em dia a solidão permeia todas as idades, Sérgio. Por isso que é um grande problema de saúde pública mundial, por isso que a gente fala de uma epidemia global. Obviamente que durante o processo da velhice existem fatores de risco que tornam aquela pessoa mais propícia a se sentir sozinha, solitária. A pessoa fica viúva, a pessoa se aposenta, os amigos morrem, ela vive sozinha. Esses são fatores de risco, mas eles não são determinantes da solidão. Então, hoje em dia, os estudos antigos mostravam uma distribuição bimodal da solidão. Então, mostrava que a solidão aumentava na época da adolescência. Então, a época da adolescência é uma época muito confusa, né? Você está se definindo em uma série de aspectos, e aí, justamente no final da adolescência, você tem que definir a sua profissão. Muitas vezes as pessoas têm que estudar longe das suas cidades natais, então tem que criar um novo círculo de amigos, estar longe dos amigos, longe da família. Então, ela pode se sentir só. E nessa fase final da vida, que era a fase da velhice, sobretudo acima dos 75 anos de idade. Mas hoje em dia, sabe-se, através de várias pesquisas, que ela está permeando, como eu falei, todas as idades. Para você ter uma ideia, nesse relatório dos Estados Unidos, ele mostrou que mais de 30% dos jovens norte-americanos não têm um amigo, uma pessoa que ele defina como amigo. E a solidão, ela afeta 50% dos adultos norte-americanos, né? Não da população velha norte-americana. Então, ela está permeando todas as fases, entendeu? Por isso que é um grande problema, por isso que ela tem que ser conscientizada e tem que ser combatida. Então, não é uma coisa restrita à velhice. Essa imagem de velho, isolado, solitário, né, é um estereótipo, né? É um mito, entendeu? Acontece na velhice? Acontece, mas também acontece na adultidade, acontece também na adolescência. Então, aí a gente está no mundo tecnológico, no mundo conectado, são palavras que foram incorporadas ao nosso vocabulário, né? Assim, pergunta, quantos amigos você tem? Tem 500, é uma disputa. Aí, com esse crescimento das mídias sociais, faço parte do Insta, faço parte do Face, faço parte não sei do quê, não sei do quê, não sei do quê, não sei do quê. Ou seja, ele está no mundo.
Mas você acha que essa conexão com tantas possibilidades das mídias digitais impacta essa questão? A gente, de verdade, ter um amigo digital está garantindo que eu não estou sozinho? Ou que a minha solitude é plena, não é? E a gente sabe que você é super estudioso nisso, de um estudo que trabalhou esses dados, né? Você pode fazer um comentário em relação a isso? Em síntese, um estudo que já analisou essa questão, e é bom a gente ter amigos virtuais, isso resolve a nossa necessidade, na qual, na questão anterior, você disse que nós precisamos, nós somos seres gregários, que precisamos olhar no olho do outro, ou as mídias sociais estão dando conta, ou elas estão impactando porque a gente fica cada vez mais sozinho? Então, o uso indiscriminado de mídia social aumentou a taxa de Hum, solidão. Por quê? Porque quando você se apresenta na mídia social, você se apresenta sob a forma de um avatar, né? hum. Você nunca mostra os seus pontos negativos na mídia social. Você sempre está mostrando você extremamente feliz, na sua melhor forma, no seu melhor momento. E é óbvio que quando a gente fala de solidão, a gente está falando de qualidade de relação. Eu não estou falando simplesmente de uma relação qualquer, eu estou falando de qualidade, expectativas que são cumpridas. Quando eu me apresento sob a forma de um avatar e aquela pessoa tem a minha percepção daquele avatar, aquela pessoa não tem a percepção do meu eu real, né? Então, eu não consigo mostrar quem efetivamente eu sou. A partir desse momento, eu não consigo estabelecer uma relação de qualidade, né? A gente imaginava que os estudos mostravam que antigamente essa chama de Wikileaks, que essas relações temporais, essas relações que não são profundas, elas não teriam impacto positivo na questão da solidão. Mas hoje isso está sendo revisto, né? Existe um aspecto positivo da Wikileaks, mas não é o Wikileaks da mídia social. A Wikileaks que você chega, às vezes, num café, numa lanchonete, e aquela pessoa que te reconhece, porque você vai lá frequentemente, te cumprimenta pela manhã. Oi, bom dia. Ou que antes de você pedir, ela já te dá o seu pedido. Isso cria uma sensação de um retorno positivo e você se sente confortado, você se sente pertencente, incluído. Então, isso é importante no estabelecimento dessa qualidade de relação, mas a mídia social não dá isso. Quando eu falei anteriormente que a participação de pequenos grupos tem um efeito mais positivo, é isso. No pequeno grupo, você consegue trocar mais. Uhum. Você consegue estabelecer uma relação melhor porque você consegue se mostrar, você consegue perceber quem é o outro. Você sabe que o que você fala tem uma importância para o É. outro e o que ele escreve tem importância para você, E né? até sentir sua falta, né? Por que que E você não até está sentir sua aparecendo? Tem um falta. tal para É, gente. porque solidão é relacionamento, é conexão. E uma Aham. conexão, para ela existir, ela tem que ser efetiva. Então, você tem que sentir que existe companheirismo, você tem que sentir que existe pertencimento, valorização de quem você é, cuidado, suporte. Tudo isso faz parte de uma relação. Tem que ter troca. Perfeito. Tá fechado, Sérgio? E Perfeito, aí, vídeo. E mas aí, eu posso falar só uma coisa a mais? Pode. pode. Não, porque tem uma coisa importante da tecnologia que é o uso do celular, né? Sim. Então, a Marília, o uso do celular é um fator que é muito deletério. Ele é tão importante que criou-se, sabe aquele acrônimo que a gente usava para definir risco de dependência alcoólica, o CAGE? Então, criou-se um CAGE para o celular, né? Em que o C, que deriva do CUT, significa que se você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de tempo que você passa no smartphone. O A do Hanoi, se as pessoas já reclamaram da quantidade de tempo que você passa no seu smartphone. O G, se você já se sentiu incomodado, vem de guilt, né? Ocupado pelo tempo que você passa no seu smartphone. E o E, se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o seu smartphone, que vem do Eye Opener. Então, se você pontua positivamente para uma dessas letrinhas, você está no risco de dependência do uso de smartphone. E aí nós temos dados que são estarrecedores. Por exemplo, o norte-americano médio passa 11 horas do seu dia na mídia social. 11 horas do dia. E acho isso que a Ieda falou, que eu trouxe essa comparação, para a gente imaginar o papel da importância das nossas relações sociais na nossa vida, né?
Imagine uma pessoa que a gente gosta muito, que só nos faz bem, e que a gente encontra essa pessoa habitualmente uma vez por semana por uma hora. Uma vez por semana por uma hora. Você tem 40 anos, aos 80 anos, você vai ter passado com essa pessoa 80 dias de 14.600 dias. Nossa, Agora, passando do pressuposto que a gente passa 11 horas do nosso dia numa mídia social, dos 40 a 80 anos, nós passaremos 18 anos em mídias sociais, ou seja, 6.600 dias. E aí a gente compara 80 dias com a pessoa que a gente gosta muito, que nos faz bem, com 6.600 dias passados numa mídia social. E aí a gente tem que se perguntar: a gente está passando tempo suficiente com as pessoas que a gente realmente gosta? Nossa, que Então, nós temos que pergunta. rever nosso mapa social. Que pergunta impactante essa, Egídio. É, mas é importante. É Porque quando a problema de gente saúde coloca em pública isso. números, quando a gente coloca em números, a gente vê o problema. Porque falando assim, a gente tem a real dimensão dele. Mas quando a gente metrifica, a gente vê o problema. E é um grande problema. Enorme, enorme. Enorme. Ô, Egídio, você até já falou, mas até para a gente pensar assim, meu Deus, um problema tão frequente, tão importante, que impacta desde lá. Inclusive, hoje, até quase bebê já está no celular, como você mostrou que celular é algo, a dependência do celular é uma chance da gente ficar na solidão, apesar de parecer que não, paradoxo. A gente precisava começar a pensar em algumas coisas, como solucionar, como diminuir essa gravidade que é a solidão, que é uma tragédia na vida das pessoas, da sociedade, das famílias, etc., não é? A Inglaterra, você falou lá no começo, eu queria retomar, até pensou e criou o Ministério da Solidão. Quer dizer, vamos aqui, assim como a gente tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Solidão, um problema tão importante, impacta tanto. Seria uma alternativa? Eu acho que tem que ter políticas públicas endereçadas ao problema. Não necessariamente o Ministério da Solidão. Você pode ter o Ministério da Solidão que não tem atuação nenhuma, né? Nova York criou também uma porta-voz da solidão, mas ela não tem poder nenhum de fazer nada. É somente um porta-voz. Ela é uma antiga sexóloga bem conhecida, uma pessoa bem mais velha, e que ela é agora o porta-voz da solidão dos Estados Unidos, do estado de Nova York, mas ela não tem poder algum. Então, acho que tem que ter mudanças que tem que vir de cima para baixo. Tá bom? Fomentar ambientes em que você consiga promover essa integração social, fazer com que as pessoas consigam interagir. Tem uma cultura, que é uma cultura pautada no convívio, né? Então, acho que isso é importante. Do ponto de vista médico, nós temos que capacitar os nossos profissionais de saúde. O profissional de saúde não sabe do impacto da importância de uma relação social. Você já foi a alguma consulta que o médico pergunta para você se você está satisfeito com as suas relações sociais? Ninguém pergunta. Eu, quando pergunto para os meus pacientes acham estranho. Parece que eu vou perguntar sobre relação sexual. Aí eu falo, não, é relação social. Bem essa. Relação social. Entendeu? Então, as pessoas, o médico não tem uma real noção, o profissional de saúde não tem uma real noção da importância. Porque hoje em dia, existem centros que estão promovendo a prescrição social. uau, O profissional de saúde prescreve o que é que se deve fazer, sabe, dar dicas de locais em que ele pode procurar uma integração. Existem grupos de apoio, então você vai procurar, entendeu? A Universidade Aberta é um deles, mas existem vários. Existem vários grupos que você pode participar. E aí, do ponto de vista individual, você começar a avaliar a sua vida, né? Tomar consciência. Você se sente sozinho? O que é que eu posso fazer para isso? E aí, estar mais presente nas suas relações. Valorizar mais as suas relações. Aquela imagem que é clássica, que está todo mundo no restaurante, todo mundo olhando o celular, não é só uma imagem fictícia, é o real. Quantas vezes você chega no restaurante e tem lá várias pessoas, todo mundo olhando os seus celulares e ninguém conversando? Sim. Assim, é muito comum. A pessoa não consegue desgrudar o olho da tela.
Nos Estados Unidos, várias medidas foram tomadas para tentar fazer com que houvesse uma integração maior das pessoas dentro do ambiente do trabalho. Inicialmente, eles achavam que o problema é que as pessoas ficavam em salas separadas. Então, eles tiraram as salas, botaram assim como se fosse separando uma bainha de um do lado do outro, mas as pessoas faziam o quê? Colocavam os fones de ouvido e ninguém Uhum. comunicava-se uma com a outra. Então, eles observaram que as pessoas estavam um na mesa ao lado e ela mandava mensagem. Ela É, não parava de falar com aquela pessoa. Ela preferia mandar mensagem. Aí fizeram locais dentro do ambiente de trabalho que as pessoas pudessem ter um momento de contato, um café. Também uhum. viu que isso era pouco efetivo. O que se mostrou mais efetivo é quando elas fomentavam convívios fora do espaço do trabalho. Então, vamos sair especificamente para um evento social e aí todo mundo vai depois para fazer um happy hour, alguma coisa. Isso aumentou um pouco esse contato social, porque a maior parte das pessoas faz o seu círculo de relações dentro do ambiente de trabalho, Perfeito. sobretudo a figura masculina. É por isso que quando ele se aposenta, ele tem diversos lutos, né? Ele tem o luto financeiro, ele tem o luto dele, da importância dele como provedor, né? Da importância dele no ambiente de trabalho, e ele tem o luto porque ele perde os vínculos de amizade, ele perde os vínculos sociais. A sua identidade, né? A Inclusive, sua muitas identidade. pessoas que se aposentam são chamadas do sobrenome. Aqui é É, a Marília da cobrança, a Marília da é. contabilidade. E ela perde a identidade dela à medida em que ela se aposenta. Que Marília que eu sou, né? Eu acho isso muito importante, hoje, o que você tem dito. E, Ô para mim, Marília, antes de você continuar e tá, fazer a pergunta para o Egídio, eu queria fazer um comentário que o Egídio, na conversa que o Egídio estava falando agora, que eu me lembrei de que não era uma coisa habitual minha naquela época, né? Eu já estou aposentado da clínica faz alguns anos já. Mas você sabe que de vez em quando, Egídio, eu, eu resolvia colocar na prescrição, eu fazia uma prescrição médica, precisa encontrar 3 pessoas. Encontrar 3 pessoas por semana. Dois, falar no telefone com seus amigos. Enfim, eu algumas vezes, olha, foi uma coisa intuitiva, não foi pensado, né, nessa questão da solidão, não. Quer dizer, era uma coisa, foi uma coisa intuitiva que algumas vezes eu fiz, em que eu colocava numa prescrição e dava o papel para a pessoa, né, que ela tinha de fazer algumas coisas exatamente buscando essa integração social, o convívio significativo, um laço afetivo importante, porque para mim aquilo é que estava levando aquela pessoa a me procurar. Aquilo era a principal causa do mal que ela se queixava, de que ela se queixava. Interessante, Gide, muito Você interessante. já fazia prescrição social nessa época, Sérgio? Então, não sabia. Foi meio intuitivo. Não, fantástico, fantástico. ô Egídio, de tudo que você falou, eu acho particularmente que Ministério da Solidão não é uma estratégia eficiente. Eu acho, e aí nós estamos caminhando para a nossa última pergunta, Egídio, é assim, né? Como nós, como sujeito individual, como sociedade, como Estado, que são os três agentes principais que a gente tem no nosso sistema de políticas públicas, inclusive, quando que seria a responsabilidade de cada um de nós romper e ir em busca de gente para trocar? Eu me lembro que agora o Estado de São Paulo começou com essa história de não usar celular em sala de aula, e você já deu os dados assim assustadores em relação ao celular, mas eu acho que talvez, e aí a minha pergunta é que estratégias você já falou na resposta anterior, mas eu queria que você trouxesse mais ideias para nós, né? Eu me lembro que recentemente o canal que rola na Geronto gravou sobre espiritualidade, reconhecendo que
por exemplo, participar de um grupo religioso é extremamente positivo para as pessoas idosas, porque lá elas são reconhecidas, são percebidas e ela tem um contato com aquilo que sai de fora dela, né? O fato de ter um grupo menor, e a gente não está aqui com discurso falso de combater a internet, combater os grupos, não é nada disso que a gente estaria sendo infame se assim o fizéssemos. Mas, assim, seriam as medidas que nós teríamos alargando isso para quem nos escuta falar, é verdade. Você deu exemplo lá no escritório. Gente, eu falo por mensagem, um que está lá no quarto. Às vezes eu estou num cômodo, meu marido no outro, eu falo, oh, vem aqui. Olha, eu estou na mesma casa, né? É verdade. A gente está em lugares diferentes. Então, hoje, nem falar a gente está autorizado mais no celular, ligar para as pessoas, a gente pede licença, posso te ligar? Não está mais ou menos isso? A gente está escrevendo, a gente não sabe mais a voz do sujeito que está do nosso lado. Então, nós, como sociedade, e aí sim a política pública de que você já falou, se a gente levasse essa proposta para o SUS, para recomendar, como o Sérgio fez, vai atrás de pessoas, enfim, tantas formas que a gente tem, e com essa pergunta a gente conclui esse ciclo dessa conversa muito interessante que você nos está trazendo. E lembrando que nós estamos, os nossos ouvintes vão ver essa sua entrevista agora no final de ano, que é uma época cruel para as pessoas solitárias, porque elas dão-se conta de que elas não têm ninguém. Cadê meu amigo? Olha, não tem mais com quem conversar, não posso dar mais presente para ninguém. Então, faz esse fechamento aí para nós, provocando-nos aí em busca do outro. Então, do ponto de vista individual, já que você falou em fim de ano, todo final de ano a gente traça uma série de metas, né? Nós traçamos metas profissionais e a gente poderia traçar uma meta que é reavaliar o nosso mapa social, tá bom? Faz 4 quadrantezinhos assim, coloca no eixo as pessoas que você vê muito frequentemente ou muito pouco. E no outro eixo, aquelas que te fazem muito bem ou muito, não te fazem nada bem, para não dizer mal, não te fazem nada bem. E aí começa a reavaliar. Aquela pessoa que eu vejo muito pouco, mas me faz muito bem, então eu vou colocar ela no outro lado do eixo. Eu vou colocar ela no eixo que eu vou haverei muito frequentemente. Já aquela que eu vejo muito e me faz nada bem, não me faz nada bem, eu vou colocar ela naquele outro extremo em que eu vou vê-la cada vez menos. E reavalie o número de relações positivas que você tem, porque isso é o mais importante na vida, tá bom? Relações que você consegue nutrir e que você consegue manter e que te fazem bem. O oposto Isso, das tóxicas, né? o oposto das tóxicas. E aí, tente estar presente em todo momento que você está com aquela pessoa. Então, no momento que eu estiver com uma pessoa que me faz bem, eu vou colocar o celular na bolsa, eu vou desligar o celular, e nada vai acontecer naquela hora, nada que ela vai acontecer naquelas 2 horas. Depois, toda vez que você mandar uma mensagem a uma pessoa, pense em ligar, sabe? Ligo ou faça uma ligação e que você veja aquela pessoa, se você não tem condições de ter o contato com a pessoa, mas priorize os contatos. Uhum. Então, se você torna aquilo como prioritário, você vai encontrar dentro da sua agenda de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 1 hora para você ver aquela pessoa. Você tem que tornar aquilo prioritário. Agora, do ponto de vista público, o que eu acho mais importante, o primeiro passo é conscientizar. A população não tem consciência da importância das relações sociais. Os diversos setores não têm consciência da importância das relações sociais. E toda vez que se fala em relação social, se fala sempre sobre um viés econômico, né? Agora a gente está falando do trabalho à distância, do trabalho presencial, mas sempre no viés econômico. Aquilo impactou economicamente ou não. Não é somente no viés econômico, é no viés da saúde, é no viés da qualidade de vida. E a partir do momento que você conscientiza, você tem que ter ações para que aquilo que é o convívio social torne-se concreto, uma realidade. Então, eu tenho que ter espaços propícios para isso, eu tenho que valorizar o meu convívio intergeracional. Em alguns países da Europa, criaram-se locais dentro do supermercado para as pessoas baterem papo umas com as outras. Legal.
eu posso me voluntariar, entendeu? Eu sei que aquela pessoa está isolada, vive sozinha na época de Natal, por que não tirar uma hora do meu dia e ir lá conversar com essa pessoa? Ou me oferecer para fazer algo? Então, essas trocas são extremamente positivas, sobretudo para a pessoa que faz o trabalho voluntário, mais do que para aquela que recebe. Então, eu acho que é fomentar a solidariedade. Perfeito. E o que, para mim, me ficou muito perceptível do ponto de vista negativo é que, durante a pandemia, nós acreditávamos que nós nos tornaríamos mais solidários, mais empáticos. E foi uma grande tristeza perceber que isso não aconteceu, Ao contrário. né? Então, eu acho que você tem que ter uma percepção, e a sociedade tem que ter uma percepção, o quão maléfica é a solidão, para tudo, né? Para tudo. A partir do momento que isso se tornar um pensamento, uma ideia concreta, medidas serão tomadas. Perfeito. Perfeito. Egídio, perfeito, perfeito, perfeito. Fantástico. Obrigado. Nossa, que gravação muito boa. O Preciosa. canal, o que rola na Geronto, tem muito a te agradecer por estar trazendo Eu que esses agradeço. conceitos incríveis. E eu queria até enfatizar algo que você colocou em contraposição duas palavras que são muito semelhantes, devem ter a mesma raiz, né? Solidão e solidariedade. Olha que coisa. E solidariedade como sendo uma estratégia fundamental, né, para a gente acabar com a solidão. Muito obrigado. Você tem que olhar o outro e ver que aquele outro é você, entendeu? Ele é uma pessoa como você, né? Aquele Isso é outro que você fantástico. olha não é o outro. Nós fazemos parte de um todo, E né? é Isso até que eu uma acho coisa mágica, não é? Porque na hora que você se é, mostra solidário e se é, colocando nesse lugar, você capacita o outro a te aceitar, com né? certeza. E isto é um mecanismo eficiente de diminuir a solidão ou até de acabar a solidão. Eu acho que é o remédio mais importante que você nos traz aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ô, Egídio, nós temos, infelizmente, nosso tempo está terminando, né? Uma conversa tão importante, tão gostosa. Você fala gostoso, né? A conversa com você flui gostosamente. Então, a gente quer te agradecer muito. Eu vou te dar aqui um minutinho, porque realmente nosso tempo está acabando. Vou te dar um minutinho para você fazer um fechamento desse tema tão importante. Aí eu termino o nosso episódio de hoje. Tem um estudo que eu acho incrível, que é um estudo feito pela Universidade de Harvard, que é o Adult Development, que é o estudo prospectivo com maior duração no mundo e que ele tentou determinar, com várias entrevistas ao longo dos últimos 80 anos, quais são os aspectos fundamentais para que a pessoa leve uma vida, entre aspas, feliz, né? E ele chegou à conclusão que o mais importante são relações sociais. Então, eu acho que nós já temos dados que mostram a importância de você ter vínculos, vínculos bons, como isso impacta definitivamente na sua qualidade de vida. E o que nós buscamos enquanto vivos é qualidade de vida, né? Então, eu acho que se há uma mensagem que eu poderia deixar é isso. Busque suas amizades, nutra suas amizades, priorize suas amizades. Fantástico, muito obrigado. Marília, quer dar uma palavrinha para o Egídio e para todos nós? Já que a gente precisa uns dos outros, eu quero dizer o quanto eu gosto do Egídio. Eu quero registrar aqui o afeto, o carinho que a gente nutre há muitos anos. E, assim,
tenho certeza que qualquer momento que eu precisar, Egídio, você pode me ajudar, assim como a gente já se recorreu anteriormente. Então, assim, eu quero dizer que desse quadrantes que você nos sugeriu a fazer, que você está num quadrante especial, assim como o Sérgio Pascoal, que eu já conheço há muitos anos antes de você, e são pessoas que eu quero carregar para toda a vida. E lembrando de você, certamente eu não me sentirei sozinha, porque sei que o que eu precisar, eu posso pedir para vocês. Eu quero dizer que eu amo vocês, viu? E eu também. É recíproco. Tudo é recíproco. E eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite, e parabenizá-los pelo canal, por tudo que vocês fazem. E eu acho que isso é uma atitude, um programa extremamente importante para todos nós. Mas, Muito Egídio, obrigado. o canal se torna importante por ter pessoas como você, que não Aham. só trazem assuntos significativos, que estão rolando aí, e importantes para os velhos, para nós velhos, quanto você traz isso com uma qualidade excelente nas argumentações e colocações. Portanto, a gente tem muito a te agradecer, porque é você, do jeito que as pessoas vêm aqui como você, que engrandecem o nosso canal. Muito obrigado de coração. Bom, Obrigado. gente, infelizmente, né, nós temos de acabar esse episódio gostoso, significativo, mas está gravado. Divulguem isso ao máximo para esse mundo inteiro. Vamos tentar acabar com essa epidemia global que é a solidão de todas as faixas etárias, tá certo? Mesmo no mundo extremamente conectado, é um paradoxo da solidão. E lembrando a todos que nós temos, como o Egídio já nos mostrou aqui, promover a integração social, fazer com que haja uma cultura pautada no convívio, e que as relações, como ele falou agora no final, essas relações afetivas sejam muito significativas e fortes. Mesmo que sejam algumas, não precisa eu ser amigo de 500 mil pessoas, mas algumas poucas de um convívio afetuoso e muito significativo já ajuda a diminuir ou a acabar com a solidão. Egídio, muito obrigado mais uma vez. E olha, quem nos segue, não se esqueça, dá lá o like, não é, o gostei, porque isso ajuda que o YouTube privilegie o nosso canal quando alguém for pesquisar algum assunto de gerontologia. Também coloquem lá e se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, para que possa não perder a chance de Uhum. escutar coisas tão maravilhosas como a gente escutou hoje aqui. E também acionem o sininho para que sejam notificados quando uma nova gravação importante, inclusive como essa, seja colocado no ar, que a gente coloque no ar. Tudo de bom para vocês. Como o Egídio falou aqui, nós estamos numa época em que a Marília também falou, é muito importante a gente combater, né, a solidão e sejamos solidários, como o Egídio muito bem nos colocou. Muito obrigado. E Egídio, mais uma vez, Obrigado, muito pessoal. obrigado. Eu que agradeço. Vocês moram aqui no coração. Obrigada. Tchau.